Oi gente, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer esses vídeos um pouco mais dinâmicos, como vlogs de rotina, vlogs do dia a dia, vlog professora de língua portuguesa. Mas eu também gosto de vir aqui conversar. Foi assim que o meu canal começou, mais precisamente, né? Eu vim aqui falar sobre alguns assuntos, sobre livros que eu lia, sobre temas que eu achava legais, relevantes, algumas coisas sobre a minha vida. Foi assim que ele começou. E aí por um longo tempo houve uma pausa, porque tantas coisas aconteceram, já expliquei aqui no canal. Se você quiser saber, eu mudei de cidade, mudei de estado mais precisamente, depois voltamos para nossa cidade onde a gente se casou, que é Maringá, onde eu moro atualmente. E aí várias coisas aconteceram, acabou que eu dei uma pausa. Mas como esse foi o princípio do meu canal, eu achei que valia continuar com esse formato porque eu percebo que vocês gostam. Então esses dias eu gravei um vídeo respondendo perguntas, eu percebi que a galera gostou bastante também. Inclusive, toda vez que eu faço esse vídeo, as perguntas que me fazem são pelo Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, aproveita para me seguir lá, o meu @ é SamaraChieli, vai aparecer aqui na tela. E é isso, sem mais delongas, vamos pro tema do vídeo de hoje. Bom, quem me acompanha aqui no canal do YouTube, quem me acompanha no Instagram já sabe que eu faço mestrado. Para quem não sabe, eu sou professora de língua portuguesa e de língua francesa também. E eu dou aula dessas duas línguas, né? Em português, precisamente eu dou aula em escolas aqui da cidade de Maringá. Então eu trabalho mais com a parte de redação e gramática. E aula de francês normalmente são as aulas particulares que eu dou ao longo da semana. E aí surge a dúvida, né? Eu sou professora de língua portuguesa, então eu sou formada em letras português-francês pela Universidade Estadual de Maringá e eu estou fazendo o mestrado também pela mesma universidade, a UEM. Meu mestrado é em descrição linguística, então é a parte mais gramatical ali da coisa, né? E aí várias pessoas me perguntam, várias pessoas têm curiosidade, porque vamos e venhamos, né, gente? Hoje em dia não são muitas as pessoas que querem fazer licenciaturas como eu fiz, porque as pessoas de maneira geral não estão muito interessadas em ser professores, né? Justamente porque a educação é muito desvalorizada no nosso país. Então por que que eu decidi entrar no mestrado, né? O que que eu pretendo com isso? Bom, em outras áreas, em áreas fora da docência, por exemplo, meu marido, por exemplo, é engenheiro. Então, quando a pessoa quer se especializar para trabalhar, por exemplo, numa indústria, né, que é o que ele faz, normalmente as pessoas fazem pós-graduação, que é a chamada pós-graduação lato sensu, né, que é um sentido mais amplo. Então o mestrado ele é uma pós-graduação, ele não deixa de ser uma pós-graduação, mas ele é uma pós-graduação mais restrita, então é stricto sensu, né? Então as pessoas que querem, por exemplo, exercer fora da docência a profissão, elas procuram pós-graduações em áreas diversas, né? Quem quer seguir no ramo da docência, da licenciatura, normalmente vai para o mestrado e para o doutorado, que são pós-graduações em que normalmente a gente foca mais no ensino, né? Você tem a pesquisa, claro, mas normalmente é focado para o profissional do ensino-aprendizagem, o professor, o docente. E eu sempre quis ser professora, né? Então eu fiz a faculdade de letras, eu não tinha outra pretensão, eu não pretendia trabalhar com outra coisa, eu não pretendia trabalhar com tradução, por exemplo. O meu foco sempre foi a licenciatura, sempre foi a docência, eu queria sair da faculdade e adentrar uma sala de aula e lecionar língua portuguesa, que é o que eu faço hoje, então eu sou muito grata por isso. E eu decidi fazer, quando eu ainda estava em Mococa, eu fiz uma pós-graduação que não era mestrado, era só uma pós-graduação mais genérica em estudos linguísticos e literários. Mas o meu foco sempre foi fazer o mestrado, eu sempre quis fazer o mestrado. E quando eu estava em Mococa eu não consegui, porque era muito longe, né? A universidade pública ali mais próxima que eu tinha a mim seria a Unicamp, eu acho, porque eu acho que na USP de Ribeirão Preto não tinha mestrado em letras, se eu não me engano. Então a mais próxima seria a Unicamp, que não era próxima a mim, e aí me demandaria uma locomoção grande, um gasto muito grande semanal para ir para a Unicamp, para voltar, para dormir fora de casa, enfim. Eu acabei adiando esse projeto e aí Deus nos proporcionou voltarmos para Maringá, e aqui em Maringá tem a UEM, que foi onde eu me formei, e ela é muito perto da minha casa, eu não demoro 10 minutos para chegar na UEM. Quando eu já estava em Mococa e eu descobri que eu ia vir embora,
que o Caio recebeu essa proposta novamente, o meu marido, eu já me candidatei para o processo seletivo para entrar no mestrado, porque já era algo que eu queria havia muito tempo. Então eu me candidatei, eu fiz o processo, fiz tudo que tinha que fazer, passei e entrei no mestrado. Mas por que, Samara? O primeiro passo, porque eu gosto muito de estudar. Eu sei que pode parecer bobo, porque você pode olhar pra mim e pensar, mas você pode fazer isso em casa, né? Você pode pegar livros aleatórios e ler à noite, você não precisa de um mestrado para isso. De fato, eu não preciso. Mas como eu gosto muito de estudar e fazer isso com um comprometimento, com uma meta, com uma certificação faz mais sentido para mim, eu preferi fazer isso dentro do mestrado. Porque eu confesso que se eu for fazer isso sozinho, eu tenho pouca disciplina. Então, dentro do mestrado eu tenho um orientador, né? Eu tenho uma pessoa que me auxilia no meu processo do que fazer, às vezes no processo de leitura. É óbvio que muita coisa é autônoma, mas o orientador ele está ali justamente para te orientar, né? Então eu recebo muito respaldo da universidade, graças a Deus meu orientador é incrível, ele é uma pessoa muito prestativa, ele realmente me orienta em todas as maneiras possíveis, né? Eu vejo feedback de pessoas que têm orientadores horríveis, gente, e eu morro de dor, porque, enfim, é um processo muito caótico esse. O mestrado, ele é um tempo muito curto, ele é de 2 anos, né? Então é uma corrida muito rápida aí para você fazer tudo sozinho. Então, ter alguém que te auxilie é muito bom, né? E esse é o papel do orientador, que infelizmente muitos não cumprem. E o meu orientador faz isso com muita maestria e excelência. Sou muito grata a Deus pela vida dele, porque, gente, que homem humano. E aí eu decidi entrar no mestrado por causa disso, né? Porque eu queria estudar mais, eu sempre gostei muito de estudar. Pra mim, ficar sem estudar é um processo estranho, sabe? Parece que eu tô atrofiando. E eu gosto muito da minha área, eu realmente amo as pessoas que me veem, né? Meu marido que me vê aqui em casa lendo, ele me vê lendo os textos teóricos, às vezes gramática, e eu fico absurdada, porque eu amo demais, eu fico, amor, olha isso que incrível, olha que legal, olha o processo de aquisição da língua, eu amo, então eu gosto muito do que eu faço, né? Por isso que eu entrei, porque se fosse uma área com a qual eu não tivesse afinidade, eu definitivamente não teria entrado, porque o mestrado não é fácil, ele exige bastante coisa, tem bastante cobrança, então se você tá entrando só por entrar sem gostar da área, tenho más notícias, vai dar bem difícil pra você. Porque é algo difícil, né? Não é algo facinho, assim. É pra ser penoso, mas ao mesmo tempo é pra ser prazeroso, porque é pra ser sobre alguma coisa de que você goste. Então esse é o primeiro ponto. Eu gosto muito de estudar, eu queria ter essa qualificação, eu queria ter essa possibilidade de ser mestra naquilo em que eu atuo, que é a língua portuguesa, e possivelmente, quem sabe, um dia no futuro, um doutorado. Né? Mas pensando sempre que quem faz mestrado e doutorado também visa muitas vezes ao nível superior, né? Então, para você ser professor universitário, sobretudo nesses cursos de graduação em licenciatura, o doutorado ele é essencial, e para passar por ele você precisa passar pelo mestrado. Quero ser professora universitária? Às vezes sim, às vezes não. Eu não sei, gente. Eu confesso que é bem confuso isso na minha cabeça. Quando eu tava dentro da universidade, eu tinha muita vontade. Hoje em dia, eu já não tenho tanta certeza. Eu olho pro cenário e eu fico bem na dúvida, mas não é algo que eu descarto. Eu acho muito legal, acho muito interessante, acho uma possibilidade incrível. Então eu sigo, né? Eu tô seguindo, eu tô fazendo meu mestrado. Se ele não me levar a uma docência no ensino superior, ele com certeza vai me trazer muitos aprendizados, vai me trazer uma qualificação muito legal, que é a qualificação de mestre naquilo que eu faço. E isso pra mim é muito significativo. E eu tô falando isso porque não é uma certeza de nada, né? Não é uma certeza que eu quero ser professora universitária, não é uma certeza que eu quero sair do ensino médio para ir pro ensino superior. Eu não tenho certeza ainda, mas enquanto essa certeza não vem, eu não queria perder o meu tempo, a minha jovialidade e esse momento em que eu ainda posso fazer isso com mais tranquilidade, porque eu ainda não tenho filhos, e perder esse momento, né? Eu não queria deixar isso passar. E como eu gosto muito de estudar, não é algo que pra mim eu faço pensando, mas estou fazendo, e se eu não for professora universitária? Se não for, pra mim tá tudo bem, porque eu queria muito fazer o mestrado independentemente de eu me tornar professora na universidade ou não. Né? Então, essas são as principais razões, porque eu gosto muito de estudar, porque eu queria ter essa qualificação, porque isso pra mim é importante. Eu sei que no mundo atual, numa geração em que as pessoas olham pro estudo de uma maneira tão secundária, né, parece que é muito mais importante você só produzir vídeo no TikTok, e eu não tô criticando isso, mas tô querendo dizer que muitas vezes as pessoas que fazem isso acham que o estudo fica em segundo plano, né, a ideia de que, você
para crescer na vida precisa estudar, mas o estudo ele não é só para você crescer na vida, né? Então eu discordo muito dessa teoria de que... Porque é justamente por isso que o estudo está caindo em desuso, né? Porque os nossos pais, os nossos avós ensinaram que para você ascender socialmente você precisaria estudar. E aí nessa nossa sociedade tecnológica em que a gente vive, a gente vê que para você ascender socialmente, para você ser bem sucedido financeiramente, não necessariamente você precisa mesmo de uma graduação, né? Muitas vezes a gente tem outras formas de recursos, hoje a gente tem várias possibilidades de ganhar dinheiro sem ser necessariamente passando por um processo de faculdade, de graduação. Mas eu acho que é um erro olhar para a educação como um meio, né? A educação, ela é também um fim. Então é aquilo que nos humaniza, é aquilo que nos permite avançar enquanto seres sociais em educação não só de aprendizado, de não ser ignorante, mas de seres empáticos, né? De sermos seres empáticos, de sermos seres conscientes a respeito do outro, a respeito do nosso planeta. Então isso para mim é fundamental. Eu não gosto desse utilitarismo da educação, use a educação para ficar rico apenas. Não, a educação não é só isso, né? Então eu queria trazer esse vídeo porque sempre precisa de um fim. Né? E a educação ela não é uma pá que você usa para cavucar a terra, ela não é um meio, depois que eu cavucar a terra com a educação eu vou conseguir isso. Não, a educação ela pode ser e ela é um fim dentre muitas coisas, né? Ela pode ser um meio, mas ela também é um fim, né? Um fim para que a gente se torne pessoas melhores, e o mundo precisa de pessoas melhores, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo em relação a isso. Então eu queria trazer isso, queria trazer essas informações, esses feedbacks, né, do porquê que eu adentrei no mestrado. Então é por isso, eu não tenho convicções a respeito, eu não sei se eu vou prestar concurso um dia quando abrir para ser professora universitária, esse não é o maior desejo da minha vida, então às vezes eu fico bem balançada. Eu acho que vai depender muito da fase da minha vida que eu estiver vivendo, vai depender se Deus me der filhos, vai depender de tanta coisa, e eu sinceramente não vivo muito preocupada com isso. Eu tô vivendo hoje, eu tô vivendo um dia de cada vez, eu tô aproveitando essa fase, eu amo estar na universidade, eu amo a UEM, eu estou sempre em defesa dessa educação, da educação pública, gratuita, de qualidade, então eu tô sempre em defesa disso. E como para mim isso faz todo sentido, mesmo que eu não avance nesse sentido profissional de subir para o nível superior, né? Não porque o ensino médio seja menor, mas porque a gente está falando de subir de nível mesmo, né? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então é nesse sentido, e não de subir no sentido de ascender, né? De que uma coisa é melhor do que a outra. Eu gosto muito de lidar com o ensino médio, eu gosto muito de lidar com os meus adolescentes, e eu acho que a educação básica me realiza muito profissionalmente, né? Saber que eu tô vendo aqueles alunos e em breve eles estarão na universidade, eles prestarão vestibular e que eu fiz parte disso é muito gratificante para mim. Então eu queria trazer esse vídeo para vocês. Eu não sei se faz sentido para todo mundo, mas para mim faz, e isso é que importa, né? Faz muito sentido na minha vida. Eu tô aproveitando cada etapa desse momento do mestrado, de ser mestranda. Às vezes é penoso, às vezes eu choro, né? Não significa que é fácil, mas eu gosto muito do processo, porque eu gosto muito do estudo, eu gosto muito da academia. Então, eu espero que tenha ficado mais claro para quem tem essa dúvida, para quem já me perguntou isso antes. Me conta aqui nos comentários, às vezes você é mestre, às vezes você tem vontade de fazer mestrado, às vezes você quer passar longe disso, mas me conta aqui porque eu quero saber, eu gosto muito dessa interação que a gente tem nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que saírem. A gente sempre tem vídeo toda sexta-feira às 17 horas. Às vezes eu lanço vídeos a mais ao longo da semana, mas de maneira geral a regra é essa, sexta-feira às 17. Espero que vocês gostem, me acompanhem no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece, @SamaraChieli. E é isso, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.